Olá, eu saúdo a todos com a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por esta oportunidade, agradeço a Deus por sua vida, por você estar diante deste vídeo. Creio que será um momento de palavra, onde a palavra de Deus há de nos abençoar, há de transformar, restaurar, salvar, curar, libertar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Neste momento que nós iniciamos o mês de janeiro de 2026, às vezes eu fico me perguntando por que das viradas de anos. Eu sei que Deus trabalha no individual, mas o individual, quando ele está ajustado, Deus começa a operar no coletivo também. E eu vejo como corpo de Cristo, por que nós não temos uma mensagem direcionada ao nosso estado, ao nosso país? Por que nós não temos uma palavra que conduza o povo ao direcionamento do reino de Deus? E às vezes, num determinado local, a palavra de Deus ela é ministrada na virada do ano, dizendo avança, no outro espera, no outro, sabe, cada um tem uma direção. E eu me pergunto, se eu for em todos esses locais durante o ano, que não tem problema algum estar buscando ter a comunhão com o meu irmão em Cristo Jesus, eu fico me perguntando aonde é que eu vou beber e o que eu estarei bebendo. E nós também temos que estar atentos, porque no decorrer da mensagem nós vamos ver que nós temos que estar atentos devido aos falsos profetas, aos falsos cristos, às situações que se levantam, aos aproveitadores. Mas eu quero te dizer neste dia que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela vai transformar a tua vida. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração quando eu tive a oportunidade de estar pregando à igreja na semana passada, no Ministério Abençoar a Vida, do pastor Ricardo. Um grande abraço, meu amigo, pela oportunidade. E eu posso dizer, abençoado, filho do Deus vivo, que neste momento nós devemos aquietar o nosso coração, a nossa mente, levar todo o pensamento cativo à obediência de Deus, a obediência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus esteja operando eficazmente através da palavra, através do pedido de oração, e que Ele possa falar profundamente aos nossos corações ao ponto de nós não termos dúvida de quem Ele é e do que Ele significa, do que Ele é realmente para nós. E neste momento, amados, nós vamos falar sobre a água que vem de Jesus. E eu tive como um tema, o tema que o Senhor me deu foi a água que eu lhe der. Lá em João, capítulo 4, versículo 1, fala sobre a mulher de Samaria. Diz que quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que ele mesmo, Jesus, ele não batizava, mas os discípulos, na verdade, quem batizava eram os discípulos. Então deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Então Jesus ele faz a travessia, e ele passando por aquela região, diz que estava ali uma fonte de Jacó e cansado da viagem. Jesus, na verdade, além do cansaço físico, humano, porque ali ele estava na figura de homem, mesmo sendo Deus, Jesus ele estava cansado, mas Jesus, na verdade, não se cansa, não se fadiga. Tudo faz parte também de um plano perfeito de Deus. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Jesus agora começa aqui um diálogo com uma mulher samaritana e ele diz: dá-me de beber. Jesus está neste momento dizendo: eu tenho sede. E aí, nisto, a mulher diz assim: pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então os discípulos tinham ido comprar alimentos, Jesus estava sozinho com aquela mulher. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu,
pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Havia ali uma questão muito antiga, principalmente por parte dos judeus, que eles não se davam com os samaritanos. Muito mais um homem diante de uma mulher a sós. Mas Jesus, estrategista, Jesus, o Criador, o soberano Deus, tinha um plano perfeito a se realizar na vida daquela mulher e daquela localidade. Então, ele disse, nisto veio uma mulher samaritana tirar água e ele diz, dá-me de beber. E gera um questionamento daquela mulher, como podes, tu sendo judeu, pedir a mim que sou mulher samaritana, porque havia esta questão que não era resolvida entre eles. Os povos que, por causa até da religião, e a religião tem feito isso, muitos dizendo que eu não posso ter comunhão com meu irmão porque é uma denominação que não prega o que eu prego, não acredita no que eu acredito, desde que seja pregado Jesus. E haja temor, haja santidade, haja união, haja bênção, haja compromisso, fidelidade com Deus. Amados, nós não temos o poder de julgar, nós temos que deixar crescer o joio e o trigo. Não podemos fazer acepção de pessoas. Aqui havia acepção de pessoas naquela localidade, mas Jesus não. Jesus foi ao encontro daquela mulher. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus começa a falar para aquela mulher algo sobrenatural em meio à nossa conversa natural, algo espiritual, aonde você só tem olhos para ver aquilo que está diante dos teus olhos. Respondeu ela, Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e assim seus filhos e seu gado? A mulher, por não conhecer ainda aquele que falava com ela, ela começa a criar os questionamentos internos para a sua parte externa. Ela começa a questionar Jesus, se realmente ele tinha esse poder. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Aqui nós entramos no tema da mensagem. Aquele que beber da água que eu lhe der. Jesus estava dizendo, eu tenho uma água que se alguém beber desta água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus estava dizendo, o que eu tenho vai além da religião. O que eu tenho tira essa sede de beber uma água espiritual, de estar indo para a direita, para a esquerda, buscando sinais, prodígios e maravilhas, quando eles seguirão os que creem. E nós estamos vivendo assim, muitos de nós, procurando a profecia, procurando a direção, quando a direção da palavra de Deus, que é viva e eficaz, está na própria palavra. A Bíblia tem resposta para tudo, em todas as áreas da nossa vida. Há resposta na palavra de Deus. Não que eu não tenha que ter comunhão com meu irmão de outra denominação, não é isso. Mas nós temos que estar atentos, parar um pouco para raciocinar daquele que falou conosco um dia, se nós verdadeiramente nos encontramos com o Mestre. Qual é a água que nós estamos bebendo? A água que vem de Jesus, ela tem que ser em nós uma água que venha de fato saciar a nossa sede e ainda assim ser uma fonte a jorrar para o próximo, para a vida eterna. E ele diz, quem beber desta água tornará a ter sede, mas da água que eu lhe der, nunca mais terá sede e será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. A mulher começa mais uma vez a dizer, eu quero dessa água, essa água natural, para eu poder não ter que ter trabalho de vir ao poço. Aí Jesus, ele começa a ir direto ao assunto, direto ao ponto. Jesus, quando ele quer transformar e vê que a gente começa a rodear muito,
A gente começa a dar muitas desculpas. Não é o caso dessa mulher porque ela não conhecia, mas Jesus disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus agora ele toca praticamente numa ferida. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes e esse que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Jesus aqui ele começa agora a confrontar aquela mulher dizendo, eu sei da tua história, eu sei da tua vida, eu sei o que você está passando, eu sei como você vive, mas eu cheguei aqui e eu quero transformar a tua vida. A nossa conversa já se alongou. Nós já conversamos demais, mas agora está na hora de você saber quem é que te pede de beber, mulher. E amados, conhecer a verdade, confessar a verdade é sinônimo de libertação. A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. Aqui começa um processo de libertação que nos leva a uma verdadeira adoração. Mais adiante, fala sobre a verdadeira adoração, diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aqui começa a cair a escama dos olhos, a mulher começa a entender quem é que falava com ela. E diz, nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Jesus está dizendo, há de chegar um momento, eu sei que na igreja nós temos comunhão, o telefone tem menos facilidade de tocar, os afazeres, o filho chorando, o marido, a esposa, o chefe, o telefone tocando. Na igreja nós temos um momento de adoração, de comunhão, deveria ser assim. Mas Jesus está dizendo, não importa onde você esteja, não importa o que você está passando, não importa o que você fez, eu quero ser adorado aonde quer que você esteja. Me adore. Está curado, adore, está enfermo, adore, está passando pela tribulação, adore, está prosperando, adore, seja como for, para dizer tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse que já sabia estar contente em toda e qualquer situação. Jesus está dizendo, há de chegar um momento, e já chegou, que os verdadeiros adoradores me adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Aleluia! Glórias a Deus! E Deus, amados, Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher diz, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Ela ainda não estava entendendo quantas vezes Jesus vai ter que falar conosco para que a gente possa entender. E respondeu a mulher, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Aqui me parece uma pessoa ansiosa, de fala ansiosa. Quando nós estamos ansiosos, nós falamos e não paramos para ouvir. Às vezes é preciso parar para ouvir e refletir o que Deus está falando e querendo nos mostrar, o que Deus está querendo nos falar e mostrar nessa hora. A ansiedade, ela tira a oportunidade de nós sabermos que Jesus já falou conosco, que Jesus já te falou, Jesus já falou contigo, amado. Minha amada, Jesus já falou contigo. A direção ele já te deu. A direção está na palavra de Deus. Pegue a palavra, a leitura da Bíblia. Está na palavra. Como eu disse, é importante vivermos em comunhão, mas pararmos de estar buscando a direção do sinal. Qual é a palavra para 2026? Qual é a palavra para o próximo ano? A palavra está na palavra. Ele é a palavra, ele é a verdade. Se nós tivermos uma direção dentro da congregação, ok. Mas o que eu digo é que nós nunca estamos satisfeitos com a fala de Jesus e estamos sempre querendo procurar uma desculpa para chegar diante daquilo que Deus já nos revelou, amados. Deus nos revelou. Então Jesus, nesse momento, disse-lhe Jesus, eu que falo contigo. Jesus começa a dizer àquela mulher, mulher,
nós já conversamos, eu já estou tentando te mostrar algo que você não está conseguindo enxergar, mas agora deixa eu dizer uma coisa para você, sou eu mesmo, sou eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela. Aqui nenhum se atreveu, apesar de admirar, Jesus está falando com uma mulher, se atreveu a perguntar qualquer coisa ao mestre. E quando Jesus entra, a religião cai, amados. Quando Jesus entra, nós que achamos que sabemos muitas coisas, temos que obedecer, porque a Bíblia diz que quando Jesus fala, até mesmo a terra se posiciona e se cala. Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Aqui ainda havia uma certa dúvida, mas ela agora começa a dizer assim, ela começa a evangelizar, ela começa a dizer, e às vezes a gente quer rodear tanto para falar de Jesus, dá o teu testemunho, diz o que Jesus fez na tua vida, isso já é o suficiente, Cristo é o suficiente para transformar. Aqui ela começa a testemunhar e trazer resultado do Evangelho. Diz que esses homens começaram já a dar ouvidos e saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Diz que agora esses homens, através da curiosidade, foram ter com Jesus. E aí a palavra de Deus nos explica sobre um momento de ceifa e os ceifeiros, nesse ínterim, nesse espaço, nesse intervalo, os discípulos rogavam, dizendo, mestre, come. Eles aqui começam a querer se aproximar do mestre, dizendo, tipo assim, nós fomos lá comprar comida, agora come, Deus. Jesus deve estar com fome, além da sede, cansaço, come. Mas aí Jesus diz assim, mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam, então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Enquanto nós olhamos aquilo que é natural, comida, bebida, Jesus já está vendo o sobrenatural, Jesus já estava ceifando, já estava mostrando que já estava sendo ceifado, aquela mulher já estava alcançada, uma outra multidão já estava vindo em sua direção. Jesus com os olhos espirituais, e ele diz, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Quer dizer, no momento da ceifa, tanto quem semeia quanto quem ceifa se alegra. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Olha que interessante. Jesus estava dizendo assim, vocês agora começam a semear o que vocês começam a ceifar aquilo que vocês não semearam. Quantas vezes a gente faz a obra de Deus e semeamos algo que alguém lá atrás, na verdade, ceifamos algo que alguém lá atrás semeou. Nós viemos de Abraão, Moisés, Davi, Jacó, e aí chegou Jesus, Paulo, os discípulos, os apóstolos, e hoje nós estamos ceifando aquilo que está na palavra, coisas que nós nem semeamos. Hoje nós estamos semeando e lá na frente alguém vai ceifar aquilo que nós estamos semeando e todos se alegram. Esse é o reino de Deus, onde há união, onde todos se alegram, amados. E diz que eu vos enviei para ceifar o que não semeaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Quantas vezes nós entramos no trabalho de outro? Vejam os frutos e resultados do testemunho, do evangelismo daquela mulher. Muitos samaritanos creem em Jesus, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Apenas a mulher disse, ele tem dito tudo quanto eu tenho feito. Ela apenas testemunhou de Jesus e que era a vida dela. Dá testemunho de Jesus na tua vida, do que ele fez, do que ele ainda vai fazer. Isso é o suficiente. Jesus faz a obra, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus alcança o perdido.
O pecador, ele veio para o pecador, ele veio para o perdido, para aquele que... Porque a Bíblia diz, os sãos não precisam de médico. Às vezes ficamos fazendo acepção de pessoas e deixamos de falar de Jesus, a oportunidade para aquele que está do nosso lado ou para aquele que nós achamos que é nosso rival. Não tem rivais. A nossa luta, a peleja, a batalha pertence ao Senhor. Deixa com o dono. Deixa com aquele que tem a resposta, com aquele que sabe o que é melhor para cada um de nós. Amados, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. E olha o que acontece durante 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e por causa da palavra de Jesus. Em 2 dias, muitos creram nele. E agora eles já diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Agora, aqueles que vieram por causa do testemunho da mulher, ao ouvir e ter o encontro direto com Jesus, eles começam a afirmar, ele é o Salvador do mundo, e agora nós cremos nisso. Jesus é o Salvador do mundo, é o Salvador deste mundo, que hoje jaz no maligno. Jesus, ele liberta. A Bíblia diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Temos que ficar atentos, amados, e pregar o evangelho simples e puro de Jesus. Precisamos voltar ao evangelho simples e puro, para não cairmos na inconstância dos Gálatas. Gálatas 1, versículo 6 ao 9 diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão aqui alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que nós temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, que seja maldito, que haja maldição sobre aquele que prega além daquilo que é o evangelho da graça de Deus, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. Seja isso que ocupe o nosso pensamento, se algum louvor existe. Meus amados e irmãos em Cristo Jesus, quando bebemos a água de Cristo, digo do verdadeiro, logo não deveríamos mais ter sede e ser em nós uma fonte a jorrar. Por que nós temos tanta sede? Por que nós temos tanta sede se nós bebemos da água de Jesus? Será que o evangelho que nós estamos bebendo, nos alimentando, é um evangelho que está saciando a nossa sede? Será que não há emoções demais? Será que não há emoções demais? Pouca razão, pouco poder? Mas o que ocorre é que os falsos profetas, os falsos cristos e afins se introduziram, deturpam e deturparam o verdadeiro evangelho. Temos que estar atentos, a palavra de Deus nos adverte a isso. Quando a mulher samaritana diz, não tenho marido, até aquele momento ela não tinha conhecimento de quem lhe pedia de beber, mas quando ela começa a conhecer o verdadeiro, amado, quando o verdadeiro chega, quando Jesus chega, o falso deixa de existir e já não faz mais sentido em sua vida. Já não faz mais sentido viver um evangelho raso, um evangelho que não liberta, um evangelho que não traz o verdadeiro, o Jesus da Bíblia, a palavra de Deus, amados. Já não faz mais sentido. Em Efésios 4, 4 a 6 diz, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Queridos amados, minhas amadas, filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, ouça essa voz que chegou na tua vida hoje. Jesus Cristo, ele é o noivo. E na analogia com o casamento, comparando com o casamento, é o marido que nós, como igreja, aguardamos. De modo geral, toda noiva se prepara da melhor maneira possível para o seu noivo, se embeleza, se arruma, cria expectativas para o dia tão desejado da sua vida. Assim temos que ser como igreja e noiva do Senhor Jesus Cristo, pregarmos e vivermos este evangelho tão gracioso da graça de Deus.
viver em espírito e em verdade, com pureza, com santificação, em santidade, fidelidade. Eu creio que é isso que o Senhor, espera de nós, uma igreja pura, lavada, que anseia, que tem o desejo do encontro com este noivo maravilhoso que se chama Jesus Cristo. Aliás, eu creio que o noivo também anseia por esse dia do encontro com a noiva, e Jesus voltará para buscar a sua noiva, uma noiva que é pura, que é sem mancha, que é sem ruga, santa e sem defeito, porque ele pagou o alto preço, ele pagou, ele lavou, ele purificou. Esta noiva é dele. Ele vê assim a sua noiva. Nós não podemos deixar que o evangelho raso, barato, que tentam nos colocar e nos vender, venham nos afastar do verdadeiro, de Jesus, que diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho simples. Jesus me libertou, Jesus me curou, é o suficiente. Eu não sei pregar, como não sabe pregar? Fala do amor de Deus na tua vida, deixa que a obra é dele, o crescimento quem dá é ele. Um planta, o outro rega, mas ele é que dá o crescimento. Hoje nós estamos semeando, amanhã outros vão ceifar. Hoje nós estamos ceifando o que alguém um dia semeou, ou até mesmo nós. Quando Jesus diz, dá-me de beber, não é que Jesus teve sede apenas de uma água natural. Ele tem sede da nossa confissão, ele tem sede do nosso reconhecimento para nos dar de beber da verdadeira água viva. E quando nós ficamos olhando dizendo o poço é fundo, na verdade é Jesus quem quer mergulhar no poço profundo da nossa alma. Ele quer mergulhar no mais profundo, na nossa alma, no nosso sentimento, no nosso espírito, nas nossas emoções e dizer: eu quero te dar de beber de uma água que vai mudar e transformar e vai restaurar e salvar a tua vida e os teus ouvintes. O teu testemunho vai salvar a tua casa, vai salvar os teus amigos, vai salvar o teu redor, vai salvar até mesmo aquele que se julga teu inimigo, porque Jesus te deu de beber de uma água que jorra para a vida eterna. Devemos estar atentos com o evangelho que está sendo pregado, para não ficarmos de um lado para o outro, sem rumo, sem norte, sem direção, quando ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele quer ser em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E lá em Apocalipse 22:17 diz: o Espírito e a noiva dizem, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem. Nós precisamos dizer: vem, vem, Espírito de Deus, venha. Vem aquele que ouve. Você está dando ouvidos à voz do Espírito? Aquele que ouve, diga, vem. Então nós temos que dizer: vem, Senhor. Vem, ora vem, Senhor Jesus. Aquele que tem sede, olha a palavra de Deus em Apocalipse. Aquele que tem sede, venha. Nós temos sede, vamos até a fonte Jesus. E quem quiser, agora olha que interessante, receba de graça a água da vida. Ele está dizendo: eu tenho para te dar de beber de graça. O que eu tenho para te dar de beber, aquele que tem sede, beba da água de Jesus. E que essa água de Jesus seja em nós uma fonte a jorrar para a vida eterna. Neste momento eu oro, eu clamo, eu bato nesta porta e peço que esta palavra venha edificar a tua vida, a minha vida, a vida daquele que chegou diante deste vídeo achando que chegou por um acaso. Não chegou por um acaso. O Senhor chegou para mudar a tua história, para mudar a tua casa, para mudar o teu ambiente. O Senhor chegou para restaurar a tua família, para modificar os teus pensamentos, o teu coração. Mude o teu pensamento. A palavra de Deus para 2026 é: sejamos fiéis. Sejamos fiéis porque Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele continua sendo Deus. Sejamos fiéis àquele que era, que é e que há de vir. Bebemos e vamos beber desta água continuamente, da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Haverá cura, haverá restauração, haverá libertação, haverá salvação no nome de Jesus. Eu profetizo, eu libero esta palavra para 2026, para 2027, enquanto nós estivermos aqui. Seja feita a vontade de Deus, que haja união, comunhão do corpo de Cristo,
que nós tenhamos olhos iluminados para destruir as obras do inimigo, porque a Bíblia diz que em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome profetizarão, em meu nome curarão enfermos, em meu nome, no nome de Jesus, a salvação, a libertação, a cura, a restauração e a restauração. A Bíblia diz que restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. A Bíblia diz que tudo podemos naquele que nos fortalece. Maior é aquele que está em nós do que este que está neste mundo. Então não duvide, meu amado e minha amada, não duvide. E se essa palavra na tua vida teve algum efeito, que seja uma palavra a jorrar para a vida eterna. Que se você sentir o desejo no coração, compartilhe, curta, faça aquilo que estiver no teu coração, mas seja você mesmo, seja você mesma um canal de Deus nesta terra. Você bebeu desta água, agora que esta água seja uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que você não mais torne a ter sede, tenha comunhão, tenha união, mas vigie, sejamos sóbrios e vigilantes. O nosso adversário, ele fica ao derredor procurando alguém para devorar. Mas Deus dará a ordem aos seus anjos para que nos guardem nossos caminhos. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, seja em nossos corações, em nossa mente, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos, e aquele que crê, diga amém e amém. Graça e paz, misericórdia e amor. Glória a Deus.